Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Juvair de Oliveira. Antes de tudo, te peço que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também possam ser edificadas por essas mensagens que nós estamos sempre ministrando. Visite sempre o nosso canal, acione o sininho de notificação para que o YouTube possa te notificar quando nós postarmos uma mensagem nova, mas quando o YouTube não te notificar, visite o nosso canal que sempre terá uma mensagem de edificação para a sua vida. A mensagem que você vai ouvir tem como tema Malandragens têm limites. Após a vinheta, fique com a mensagem. A palavra que nós iremos ministrar está baseada na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Eu estarei lendo apenas 3 versículos para que nós venhamos examinar na noite deste dia. Diz aqui: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. A palavra que nós queremos ministrar nesta noite, pois estamos gravando esse vídeo aqui numa noite, sobre o que Pedro está abordando, o que Pedro está descrevendo. Ele escreve esta epístola chamando a atenção dos irmãos que fazia parte daquela comunidade da qual ele também direcionava ensinamentos. Então ele chama a atenção para que aqueles irmãos conservassem, eles viessem a conservar os seus ânimos com sinceridade. Com sinceridade. Se Pedro chama a atenção de pessoas para conservar os seus ânimos com sinceridade, é porque havia entre aqueles irmãos coisas erradas. Havia entre aqueles irmãos pensamentos ou ideias que com certeza não eram sinceras, eram ideias tortuosas. Então Pedro, ele chama a atenção para que aqueles crentes, aqueles irmãos, aqueles homens, aquelas pessoas andassem com sinceridade, com o espírito sincero, com a alma sincera, com a mente honesta, cheia de sinceridade. Então ele chama a atenção para isso e exorta aqueles crentes, aqueles homens, a se lembrarem das palavras que foram faladas pelos apóstolos, pelos profetas, por Cristo mesmo, que eram palavras sinceras, eram ensinamentos sinceros, eram ensinamentos prudentes, que marcou uma época. Os apóstolos, os profetas primeiro, depois Cristo, e consequentemente os apóstolos marcaram as suas épocas com os seus ensinamentos. E Pedro, ele chama a atenção para que aqueles crentes daquela época, eles
conservasse esses exemplos dos profetas, de Cristo principalmente e dos apóstolos, como pessoas sinceras, honestas, não mentirosas, não enganadoras, que andassem em sinceridade diante de Deus, diante dos homens, diante da sociedade. Por que nós estamos ministrando esta palavra para o YouTube, para o Facebook? E o tema, eu quero dar um tema para esta palavra, é: malandragens têm limites. Você pode pensar, mas pastor Gilvaí, você está falando aí de andar em sinceridade, em honestidade, coisas dessa natureza, e coloca um tema que malandragens têm limites? Sim, malandragens têm limites. Então veja, na verdade não é nem para praticar, né? Mas tem limite, tudo tem limites. Pedro está chamando a atenção das pessoas para seguirem o exemplo de Cristo, dos profetas, dos apóstolos, e andarem em sinceridade, em honestidade, com um pensamento correto, puro e santo. Por quê? Porque ele diz no verso 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Que nos últimos dias viriam escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, os seus próprios pensamentos. Quando? Nos últimos dias. E eu estava vendo algo nas redes sociais hoje que me inspirou, quando o presbítero Ivanildo disse que não poderia ministrar a palavra, a ministrar essa palavra, porque malandragens têm limites e devem acabar. Não pode continuar, não dá para continuar esse tipo de coisa que nós vamos falar aqui. Veja que Pedro disse que nos últimos dias viriam escarnecedores andando segundo os seus próprios desejos, segundo os seus próprios pensamentos. E uma pessoa na rede social, ele dizia o seguinte: será que todos os evangélicos, eles concordam com essas malandragens que alguns apóstolos, profetas, pastores estão dizendo por aí? Por que os evangélicos não dizem nada? Por que eles ficam calados diante de tanta parafernália, de tanta mentira, de tanto engano? E eu digo para você que está me vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, nós evangélicos que procuramos dentro das nossas limitações seguir a palavra de Deus, seguir o Evangelho de Cristo, não concordamos com nenhum tipo de malandragens que existe por aí. Primeiro, porque não tem mais apóstolos. Apóstolos foram as pessoas que andaram diretamente com Cristo. Quem andou com Cristo foi um apóstolo, se tornou um apóstolo de Cristo. A partir da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, você não tem mais apóstolo no mundo. Esta é a realidade. Ah, você vai dizer, mas apóstolo vem de apologia. Entenda como você quiser. Mas apóstolo, no sentido lato da palavra, no sentido real, original, no sentido do que significa de pessoa que andou com Cristo, não tem mais. Não tem mais apóstolo. E quem andou com os apóstolos eram chamados de homens apostólicos. Quem andou com Cristo se tornou apóstolo dele. Quem andou com os apóstolos de Cristo se tornou um homem apostólico. Então apóstolo não tem mais. E como é que a gente vê tanto apóstolo hoje, e eu não vou citar nome aqui por motivo de ética,
Se tem apóstolo hoje, são pessoas que estão se apropriando deste termo para ludibriar pessoas, para ludibriar aqueles que não têm entendimento, aqueles que não têm conhecimento da palavra, aqueles que não vivem a palavra e nem querem ter conhecimento. Então eles se apropriam deste título apóstolo e saem enganando muitas e muitas pessoas por aí. Mas a verdade, você já está sabendo, não tem mais apóstolo hoje. São as pessoas que dão o título a eles próprios, são eles que fazem esse tipo de coisa. Veja que Pedro disse no versículo 3 que eles andam segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, eles andam segundo os seus próprios desejos. Aquilo que dá na cabeça, eles fazem. E eu quero falar algumas coisas aqui. Por exemplo, o cara botou na cabeça que é apóstolo e que deve vender uma colher de pedreiro ungida por R$150 ou 200 ou 300, ele vai vender. Isso é malandragem. Só que eu estou dizendo que malandragem tem limite. Vai enganar as pessoas até quando? Vendendo colher de pedreiro ungida, dizendo que é para construção. Essa colher de 150, quanto custa uma colher de pedreiro? 30, 40, não sei se custa esse valor. Uma colher de pedreiro, para um pedreiro profissional. Agora você vai pagar 300 conto numa colher de pedreiro, R$300, 300, R$400 numa colher de pedreiro, porque você vai construir a tua casa, mas não é para usar aquela colher. E aí o cara manda fazer 2 milhões de colheres de pedreiro para vender para as pessoas. Quanto que vai dar isso? Que engano é esse? Vai enganar quem? Vai enganar os incautos, os indoutos, pessoas que não querem ter mais conhecimento da palavra. Mas nós estamos dizendo que malandragem tem limite. Veja, a pessoa pega cimento, pega alguns saquinhos de plástico, enche de cimento, de pedra ou coisa dessa natureza, diz que ungiu. Isso não é bíblico, isso é antibíblico, isso é malandragem. Mas veja, malandragem tem limite. Unge esse cimento, essas pedras, e vende por R$400 cada saquinho de cimento, que é para não faltar cimento na tua obra. Sabe quando é que não vai faltar cimento na tua obra? Você que está me vendo, que está me ouvindo, quando você trabalhar, comprar o cimento no depósito ou numa distribuidora de cimento. Mas se você for comprar cimento nessas igrejas que tem, neopentecostais que tem por aí, dizendo que é cimento ungido para não faltar cimento na tua obra, um saquinho de 30 gramas de cimento por R$400, você está enganado, meu filho. Você não vai prosperar com isso não, isso vai atrapalhar a tua vida. Malandragem tem limite. Aí o cara pega vidrinhos de óleo, enche de óleo soja, de óleo lisa, vários vidros de óleo com mais ou menos 10 ml, coisa dessa natureza, de óleo, e vai vender por R$400. Vai vender por R$200 e diz que está vendendo óleo ungido, que você vai ungir o óleo com a porta da tua casa com aquele óleo que você vai comprar por R$400 e vai proteger, porque não vai entrar demônio, não vai entrar doença, não vai entrar ninguém. Malandragem tem limite, irmão, isso é engano. As pessoas precisam acordar. Os evangélicos sinceros, verdadeiros, não concordam com essas malandragens. Isso tem limite. Aí o cara pega perfume ungido. Eu não sei quanto custa um determinado perfume por aí, dos mais caros, não sei se R$100, R$200, eu não sei qual o preço. Mas o cara coloca uma marca de perfume nos produtos dele e vai vender por R$500, R$600. Aí manda fazer 2 milhões de vidros de perfume porque sabe que está ungido, e muita gente vai cair nessa conversa. Gente, vão cair nesse negócio, nesse engodo. Mas eu estou te dizendo nesta noite, pelo Facebook e pelo YouTube, malandragens têm limites. Malandragem tem limites. O apóstolo Pedro denunciou eles nos seus dias, dizendo que eles andariam segundo os seus próprios desejos, que eles andariam segundo as suas próprias concupiscências. Só que isso tem limite, chega, não dá mais. Aí o cara pega caroço de feijão, olha onde chega
a malandragem do ser humano. Aonde chega a malandragem dessas pessoas e ainda se dizem apóstolos, apóstolos que representam o poder de Deus. Eu queria saber qual Deus que esse povo está representando. Só óleo de peroba, só verniz na cara desse povo. Não dá para aguentar isso. E aí vem os camaradas nas redes sociais e quer colocar todos os evangélicos no mesmo balaio. Eu não posso me calar diante disso. Malandragem tem limite. Não dá para continuar. Eu tenho que denunciar isso aqui. Isso é coisa errada, isso é malandragem, isso é engano, isso é fingimento. Deus não está nesse negócio. Deus nunca esteve. Deus nunca concordou com isso. Caroço de feijão, ainda diz você vai ser uma benção, usa uma espécie de artifício para enganar as pessoas, e as pessoas ainda, por que faz isso? Porque vai ter gente que vai comprar um caroço de feijão por R$1.000, um caroço de feijão por R$500, por R$200, ou seja, por quanto for. Isso é malandragem. Malandragem tem limites. Eu estou dizendo aqui nesta noite, malandragens têm limites. Deus não está nesse negócio. Deus não concorda com isso. Deus está longe disso. Nós evangélicos, nós não concordamos com essa parafernália. Olha o que Pedro diz: eles andariam segundo as suas próprias concupiscências. Foi coisa que ele inventou. Ele colocou na cabeça que deveria fazer isso e ele fez. Não foi Deus que mandou ele fazer. Não foi Deus que quis que ele fizesse isso. Então essa pessoa, ele faz isso porque é um cara de pau, porque é uma pessoa sem caráter, porque não conhece Deus, porque não conhece o verdadeiro evangelho. Então você que ouviu esta palavra, malandragens têm limites. Você que ouviu aqui pelo Facebook, pelo YouTube, que ouviu essa palavra, compartilhe essa palavra com outras pessoas, para que outras pessoas sejam também tocadas pela verdade e que essas pessoas não caiam nesse engodo. Visite o nosso canal, que nós estamos sempre postando uma mensagem para edificar a tua vida.